Poderoso Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, Senhor. Obrigado por mais um dia, mais uma semana. Ó Deus Altíssimo, Deus poderoso, nesse momento venha abençoar as vidas. Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Senhor, abençoa cada um que vai trabalhar nesse dia. Apresenta o Senhor, meu Deus, todos aqueles que pedem oração. O Santo de Deus esteja conosco nesse dia, nessa manhã. Confie no Senhor Todo-Poderoso, que é Ele que é tua fortaleza, é teu refúgio, é teu seguro. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado seja o nome do nosso Deus. Deus é bom, né, gente? A misericórdia dura para sempre. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, entra nos hospitais, entra nas UTIs, Senhor. Entra nos lugares onde há os enfermos, Jesus, e cura. Cura, meu Deus e meu Pai amado, aquele que está enfermo. As crianças que estão na UTI, Senhor, o Senhor pode dar a saúde. Livra as crianças dos pais oprimidos, meu Deus. Liberta, o Pai, dessas crianças que vivem na opressão. Oh Deus, tira a nossa família dos cativeiros. Senhor, eu te apresento aqueles que vão viajar, dá o livramento, dá o escape. Apresento aqueles que estão, meu Deus amado, nesse momento, Senhor Jesus, nos orfanatos, nos asilos. Eu te apresento os autistas, Senhor. Eu te apresento esse casal que está passando por dificuldade, meu Deus. Liberta, meu Pai amado. Liberta da opressão, da depressão. Eu te apresento esse casal, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que depois de tantos anos, Senhor, de convivência, está querendo a separação, está querendo o divórcio. Vai desfazendo, Senhor, as obras do mal, Senhor, os encantamentos, as feitiçarias. Leva-nos, Senhor, a tua vontade. Leva-nos, Senhor, a viver sobre a tua vontade, sobre a tua direção, Senhor. Abençoa, meu Deus, as famílias. Bom, o relacionamento com teu esposo depende de você. O relacionamento dele com você depende dele, né? Nós oramos sim, mas vocês têm que saber se relacionar, ser uma mulher sábia, mansa, não viver brigando, não viver discutindo, não viver mandando, né? Então, o relacionamento de vocês depende muito mais de vocês do que das nossas orações. Nós oramos por casais, por família, mas você tem que ser uma esposa sábia, edificadora. Você tem que fazer a sua parte, né? No relacionamento. Não é fácil, gente. Não é fácil, né? A gente ora pelos casais. Mas é você que tem que saber se relacionar com o teu marido e o teu marido com você. Então, oração pelas famílias não falta. Muitas vidas, muitos líderes, muitos ciclos de oração, ora pelas famílias. Mas é você que se relaciona com o teu marido. É você que tem que saber conviver com o teu esposo. É o teu esposo que tem que saber conviver com você, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai eterno. Dai-nos sabedoria divina, dai-nos entendimento da tua vontade, Pai. Dai-nos entendimento da tua vontade, que possamos, Senhor, viver segundo a tua vontade. Que possamos, Senhor, entender, Senhor, um ao outro, né? Que você possa entender o teu esposo, que ele possa te entender, que vocês possam amar a Deus acima de todas as coisas. Louvado seja o nome só esse Deus Todo-Poderoso para nos dar vitória nesse mundo de aflições, nesse mundo de angústia, nesse mundo ao qual o amor se esfriou, né? E cada vez mais a gente tem visto o amor dos casais se esfriando, gente. Eu nunca vi uma coisa dessa, que nos últimos tempos viriam tanto divórcio, né? Tanta separação. Bom, aqui para a palavra, que Deus nos dê sabedoria e entendimento da palavra dele. Que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nessa manhã e venha nos alimentar através da palavra. Que a palavra de Deus venha nos curar, que a palavra de Deus venha nos ensinar, venha nos libertar, né? Que o Espírito Santo de Deus que está na tua vida, que o Espírito Santo de Deus que está na minha vida, possa nos dar o alimento dessa manhã. Mateus capítulo 6, no versículo 19, gente.
sobre as riquezas, que é a preocupação dos seres humanos, né? É ter dinheiro. A preocupação dos seres humanos ou é ter dinheiro ou é ter um casamento, ou ter um bom casamento. Você já prestou atenção que as pessoas sempre estão preocupadas com dinheiro e, preocupadas em casar, se preocupadas em ter um bom relacionamento, né? E aqui a palavra vem falar sobre riquezas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Aqui Jesus estava ensinando a seus discípulos que nós não devemos ajuntar tesouro na terra. Basta nós termos o que comer, o que vestir, como pagar, sobreviver a cada dia, né, gente? E muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas, elas têm vários trabalhos, por quê? Porque elas querem riqueza, elas querem muito mais do que ganham, né? Nunca tão bem com aquilo que ganham, principalmente nesse tempo. E tem pessoas que pisam em cima dos outros para ter riqueza. Tem pessoas que derrubam os outros para ter um bom cargo, né? Para chegar num cargo mais elevado. Tem pessoas que o seu problema, sua felicidade é o dinheiro. Porque se não tiver o dinheiro, tá bem não tá bem com o marido, não tá bem com os filhos, não tá bem com ninguém. Porque é uma pessoa que o seu coração está no dinheiro. Então, o Senhor está dizendo, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Principalmente, né, que nós sabemos que estamos caminhando para o final do mundo, vamos falar a linguagem do mundo, né, um pouco, na linguagem do mundo, com o sentido da palavra de Deus. Então, estamos caminhando no final do mundo, você não vai poder levar a tua riqueza. Você não vai poder, a tua riqueza, a riqueza desses, né, que tem acumulado tesouros, riquezas, bens, casas, fazendas. Quanto mais e mais compra imóveis, 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 não, isso tudo vai ser destruído, né, gente? Porque no final do mundo é isso que vai acontecer. Os cientistas estão aí esperando a destruição das águas, o sol esquenta cada vez mais, as guerras. Então, eles estão aí, os cientistas, os homens, tudo se preparando para uma grande guerra, onde que a tua riqueza não vai ter jeito. E o que vai acontecer? Pessoas que têm riqueza, aqueles que não têm, vão querer roubar os que têm, porque haverá uma grande fome, né? Haverá uma grande fome. Então, o Senhor, ele estava já explicando aqui para nós, para que riqueza? Não se preocupe com riqueza, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. É isso que Jesus ensinou, gente. Jesus, ele não te prometeu prosperidade, Jesus não me prometeu prosperidade. Você se lembra que os discípulos de Jesus, gente, foram aqueles que não tiveram prosperidade? E tem mais, eles renunciaram sua prosperidade. Os discípulos de Jesus, gente, eles renunciaram seus bens. Então, Jesus, quando estava na terra, gente, ele estava ensinando os discípulos para que não se acumulasse tesouros na terra. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça, nem ferrugem consome, onde os ladrões não reminam e nem roubam. Ou você ajunta o tesouro na terra, ou você se preocupa com as coisas da terra, ou você se preocupa com as coisas do céu, em conquistar o céu, né? Você sabe que o céu é ganho por esforço. Nós nos esforçarmos para termos o céu na nossa vida, a paz, a fé, né? A consciência limpa, termos adoração por Deus, estarmos preparados para a vinda do Senhor, estarmos preparados para a morte, aonde nos leva a vida eterna. Então, o que você tem acumulado? Qual é a tua preocupação? Acumular tesouros? Acumular algum tipo de bem? Ou acumular tesouros no céu? Agradar a Deus, obedecer a Deus, praticar a palavra, ter vida de oração, ter vida de jejum,
ajudar os necessitados, obedecer às leis de Deus. O que nós temos feito, gente? Qual é a nossa preocupação? Com a terra ou com o céu? Ou em chegar ao céu? Qual é a tua preocupação do dia a dia? Ser um milionário ou ser um rico no céu? Então, muitas das vezes, você aí não é esse milionário na terra, não tem esse acúmulo de riqueza na terra, mas no céu está preparado o teu tesouro. Entendeu, gente? No céu está preparado o nosso tesouro. Porque hoje nós temos visto, gente, que as pessoas querem acumular tesouro no céu. Eu estou falando na terra. Eu estou falando no nosso meio, né? Pessoas que cobram caríssimo para pregar. Pelo amor de Deus. Pessoas que usam seus dons e talentos para enriquecer, gente. Para acumular tesouros na terra. E eu estava, né, quando ontem Deus estava, o Espírito Santo falando comigo e falando sobre isso, sobre os tesouros da terra e os tesouros do céu. Quantos usam os talentos de Deus para ficar ricos, para se promover, né, para ser famosos, para ser reconhecido, né, pelas suas oratórias, reconhecido ali porque se tornou um pregador eloquente, mas esse pregador ele não divide os seus bens, né, com os pobres. Ele não tem uma prática de discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus, gente, quanto mais as pessoas abençoavam ele, mais eles repartiam o pão, mais eles ajudavam os necessitados. Se você estudar os discípulos de Jesus, eles abriram mão dos seus bens para ajudar alguém. Eles ajudaram pobres e necessitados, órfãos e viúvas. Hoje a gente vê que tem certas pessoas dizendo que são seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, mas não bem bom, né? No bem bom, não divide seus bens com ninguém. Se Jesus chegasse e falasse com eles o que falou para aquele jovem, né? Quando aquele jovem perguntou o que era para fazer para o segui-lo, né? O que foi que o Senhor disse para ele? Vende todos os teus bens, reparte aos pobres. Se Jesus dissesse não, que a palavra de Deus não muda. Né? A palavra de Deus não muda, ela está sempre aqui falando. Reparte teus bens, ajuda os que precisam. Gente, eu quero ver se tem pessoas que querem repartir bem. Quero ver se as pessoas querem se contentar com pouco para ajudar pessoas que precisam. Quanto mais e mais elas querem riquezas. Quanto mais e mais elas querem se dar bem na terra. Quanto mais e mais elas querem acumular tesouros, acumular imóveis, acumular empresas, acumular terrenos. Querem acumular os bens da terra. Mas repartir, gente, tá difícil. Tá difícil esse povo que diz que segue Jesus, esse povo que fala da palavra de Deus, esse povo a qual Deus deu talentos para ele, esse povo que diz que são discípulos de Jesus, repartir o bem. É raro. Existe sim, mas é muito raro. Porque se você observar hoje, a gente vê esses que se dizem discípulos de Jesus, tudo no bem bom, né? Tudo nos seus carrões, nas suas viagens, nas suas casas e casas, com as suas contas bancárias recheadas, né? Ainda diz que é por custo da obra, né? Custo da obra, onde Jesus não disse isso, onde Jesus não disse que era para ter carros e casas e bens. Jesus, ele ensinou os discípulos para pegar os seus tesouros e repartir com quem não tem. Porque aquele que vive levando o evangelho, gente, ele não precisa de muitos bens. Ele precisa, louvado seja o nome, ter fé e ter o Senhor na sua vida. Então tem um povo aí que já estão recebendo a sua recompensa aqui na terra. Entendeu? Tem gente que está recebendo a sua recompensa na terra, tem gente que está aí acumulando os seus tesouros na terra, né? Que se dizem discípulos de Jesus, que se tornaram empresários do Evangelho, né? Empresários do Evangelho. O Evangelho se tornou uma empresa. E se você estudar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo nunca foi uma empresa. Nunca foi, nunca será uma empresa. Mas tem pessoas que usam dos seus talentos, uso do Evangelho de Cristo para se tornar uma empresa, né?
E foi isso ontem que nas minhas orações o Senhor estava revelando e falando. Falando sobre esses tesouros, sobre ajudar os necessitados. O samaritano, gente, o samaritano, ele era alguém que tinha condições. E o que foi que aconteceu? Quando alguém estava ferido, machucado, caído, o samaritano pagou, né, para cuidar daquela pessoa. Hoje não. E interessante, né, que o levita passou, nem ligou para aquela pessoa. O sacerdote passou, também não ligou, mas veio o bom samaritano, esse fez diferente, esse ajudou. Você está entendendo? Então, esse é o verdadeiro evangelho, que ajuda os necessitados, que ajuda aqueles que precisam, gente. O evangelho de Cristo é, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor, é o repartir do pão. E hoje as pessoas não querem repartir o pão. Hoje as pessoas querem a sua mesa farta, aqueles mesmo que pregam, tá lá com a sua mesa farta, mas quando é para repartir o pão não quer, gente. E está muito longe de ser discípulo de Jesus. Está muito longe de ser discípulo de Jesus. Gente, eu chorei muito ontem, quando o Espírito Santo estava falando para mim sobre isso, né? Sobre a riqueza na terra, sobre a riqueza dentro da igreja, né? Dentro dos templos. As pessoas estão preocupadas com os templos luxuosos. Meu Deus, eventos luxuosos, roupas, nossa, roupas impecáveis, do sapato, né, o paletó, tudo, roupas impecáveis, enquanto tem necessitados passando fome, enquanto tem órfãos passando fome, enquanto tem viúvas passando fome, enquanto tem crianças passando fome. Gente, eu chorei tanto ontem na minha oração, vocês nem imaginam. As pessoas estão muito longe do verdadeiro evangelho, de ser discípulo de Cristo. Porque se você estudar a vida dos apóstolos, gente, eles renunciaram seus bens, suas riquezas, para seguir a Jesus levando o evangelho. Eles repartiram o pão. Gente, os apóstolos, as pessoas colocavam seus bens a ele para ajudar o necessitado. Se você estudar a vida de cada um apóstolo daquele, nenhum terminou na riqueza. O próprio Jesus, gente, o próprio Jesus nasceu numa manjedoura. O próprio Jesus, ele veio como exemplo que a riqueza desse mundo não tem valor para nós, que a riqueza desse mundo não é importante para nós. O próprio Jesus, gente, ele poderia ter toda a riqueza aqui na terra. Ele não é o filho do dono do ouro e da prata? Porque é isso que as pessoas dizem, gente. Não, eu sou filho do dono do ouro e da prata, eu tenho que comer do melhor, eu tenho que vestir do melhor. E Jesus, os apóstolos, presta atenção como eles comiam. Presta atenção onde que Paulo comia, né? Paulo comia nas prisões. Às vezes, uma refeição eles tinham por dia. Uma refeição. E o que a gente vê aí é um evangelho de pessoas que dizem que seguem a Cristo, mas eu quero ver eles irem para o deserto. Passar fome, vão dizer que... Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Ontem eu chorei muito, muito, muito em oração. Quando o Espírito Santo falava do Evangelho, falava do verdadeiro Evangelho, o verdadeiro discípulo de Jesus. E eu pedia perdão do Senhor pelos meus pensamentos né? E a gente quer conquistar na terra. E a gente não tem que conquistar na terra, a gente tem que renunciar na terra. Como discípulo de Jesus, gente, sem renúncia não existe discípulo. Sem renúncia não existe discípulo. Não existe discípulo de Jesus se não estiver seguindo as pisaduras do Mestre. Ah, meu Deus, os seus apóstolos, os seus discípulos, eles seguiram as pisaduras do Mestre. Nós estávamos muito longe. E eu orava, e eu chorava, e o Espírito Santo falava. Eu disse, amém, Senhor, é verdade. É verdade, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está dizendo para nós acumular tesouros no céu e não na terra. E o que mais a gente vê são um povo que diz que segue a Jesus acumulando tesouro na terra, né? Acumulando tesouro na terra. O órfão que se dane. É melhor orar pelo órfão do que ir lá ajudá-lo.
É melhor orar pelas famílias, orar pelos pobres, orar pelos necessitados, do que ajudá-los, né? Do que ir lá ajudar uma criança que passa fome, uma criança que precisa de veste, um ancião que precisa de dinheiro para comprar seus remédios, ou então orar para ele ser curado. Não, gente. Esse evangelho dos últimos tempos não é o evangelho que o meu Senhor me ensinou, não. Esse evangelho a qual as pessoas só querem viver em cima do púlpito, mostrando seus talentos de pregadores, pregadoras, está muito longe de ser seguidor de Cristo. Tá muito. Por isso que Jesus vivia fora do templo, gente. Por isso que Jesus vivia com pecadores, com pobres, repartindo pão. Meu Deus do céu, e ontem eu orava e o Espírito Santo falava comigo. E eu, sinceramente, eu digo, meu Deus, aonde que estão os verdadeiros seguidores de Cristo? Aonde que estão os verdadeiros seguidores de Cristo? Aonde que está esse povo que está acumulando riqueza no céu e não na terra? Muitos estão sendo recompensados aqui na terra. Não tem mais nenhuma recompensa para subir, para receber no céu, porque já estão recebendo seu galardão aqui na terra, né? Louvado seja o nome do Senhor, e isso foi me entristecendo, gente. Isso foi me entristecendo, eu não sabia se era eu que estava triste, se era o Espírito Santo que falava comigo com tristeza. Pelo ele ver o evangelho dele, né? Um evangelho de riquezas no mundo a qual ele não disse que viveríamos. Todos os apóstolos do Senhor renunciaram suas riquezas. Para Pedro era pescador, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas era médico. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu foi o primeiro a falar para Jesus que ele iria respaldar tudo aquilo que ele tinha roubado, né? Que ele iria ajudar os pobres. A primeira coisa que ele falou, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Jesus, gente, ele não se preocupa que a gente tenha riquezas na terra. Como pregam para você, né? Que Jesus tem que ser próspero. Um evangelho um evangelho de homens, né? É um evangelho de tradições que olham para você e só diz que Jesus está na tua vida pelos bens que você tem na terra. Se você tem algum bem na terra, Jesus está contigo, porque você é uma pessoa abençoada. O próprio Jesus na terra não tinha onde repousar a cabeça, porque vivia cuidando de enfermos, curando enfermos, libertando cativos, levando pão aos famintos, levando o evangelho aos aqueles que precisavam do evangelho. E a gente olha um povo que vive nos seus carrões, nas suas mansões, que fazem o evangelho só se for nos seus aviões luxuosos, o primeiro lugar no avião, os seus hotéis luxuosos, comidas boas, roupas boas, riquezas na terra. E Jesus andava com uma sandália que não se trocava nos pés. Jesus andava com as roupas que ele não falava da roupa. Jesus falava dos famintos, Jesus falava dos enfermos, Jesus falava do perdão, Jesus falava do repartir do pão. Jesus se preocupava não só com o espírito das vidas, com a alma das vidas, mas se preocupava com o alimento. Hoje a gente vê, gente, pessoas que estão lá nos seus púlpitos luxuosos, que não estão nem aí se você chega dentro do templo com fome, mas está lá orando, pedindo para Deus uma porta aberta. Hoje você vê pessoas que estão lá pregando para você se arrepender e eles nem sequer praticam a palavra, o verdadeiro evangelho. Eles nem sequer não sabem nem se você pagou o teu aluguel. Como é que você está, aleluia, Deus, de alimento. Eles nem sequer sabem como é que está a tua vida verdadeiramente. E dizem que são pregadores do evangelho. Jesus fez diferente. Jesus, os discípulos, os apóstolos fez diferente. Eles renunciaram suas riquezas. O próprio Jesus renunciou a sua riqueza
no céu para vir à terra, numa manjedoura, filho de um carpinteiro, filho de uma serva, e vivia ali comendo pão, comendo peixe. Ele não comia do bom e do melhor, como dizem, né? Não, eu sou filho do rei, eu tenho que comer do bom e do melhor. Ele, como filho do rei, ele se preocupava se tinha alguém com fome. Ele, como um filho do rei, ele não estava preocupado em mostrar que ele era o filho do rei, mas ele estava preocupado em cuidar dos necessitados, dos órfãos, dos famintos, daqueles que precisavam. Oh, meu Deus do céu, e quantas pessoas aí dizem que são pregadores eloquentes, dizem que são esses e seguidores de Cristo, e os seus pés estão tão longe de seguir a Cristo. Sua boca fala que é um seguidor, uma seguidora, mas as suas práticas dizem que são. Ah, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E onde que está o teu coração? Se o teu coração está no dinheiro, né? Então esse é o teu tesouro. Se o teu coração está em mulheres, esse é o teu tesouro. Tem muitas mulheres, né? Se o teu coração está, aonde que está o teu coração? Teu coração está na palavra de Deus, o teu coração está no céu, o teu coração está na terra. Nas coisas da terra, em ganhar as coisas da terra, em ser famoso na terra, em ser visto na terra. Ou você quer ser visto pelo Pai, ou você quer ser reconhecido por Deus, ou você quer alcançar o tesouro do céu, porque esse da terra será destruído. Esse da terra não ficará pó sobre pó, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, nos nossos olhos, gente, ele é a candeia do corpo, é o que ilumina o corpo. Se você olhar com maldade, o teu corpo ficará mal, ficará nas trevas. Se você olhar sem pecado, né? Sem pecado, se você olhar sem maldade, você permanecerá na luz. Então, por causa dos olhos, gente, as pessoas pecam demais. Por causa dos olhos, homens desejam as mulheres. Por causa dos olhos, as mulheres desejam homens. Por causa dos olhos, as pessoas desejam ter as riquezas da terra. Né? Olha por aquilo que é melhor do que tu tem, aí tu quer. Olha, eu quero isso aqui, que é melhor do que o que eu tenho. Então, os olhos faz a gente pecar muito, gente. Os olhos, o que que você tem olhado? Os teus olhos estão na palavra de Deus? Os teus olhos estão na palavra de Deus? Onde que estão teus olhos? Onde que estão nossos olhos? Nas riquezas do mundo ou nas riquezas do céu? Os nossos olhos estão esperando a vinda de Jesus? Ou nossos olhos estão esperando ficar nessa terra, preparando um lugar para passar, né, a grande tribulação, preparando lá um lugar para fugir da grande tribulação? Onde que estão os nossos olhos, gente? Os nossos olhos estão naqueles que precisam. Os nossos olhos estão naqueles que necessitam. Os nossos olhos estão o que nós temos olhado? A palavra de Deus? Ou nós temos olhado a vida dos outros? Ou nós temos olhado coisas que não edificam nossa vida, que não aumentam a tua fé, que não faz você ter vida no céu, mas você só tem vida na terra? O que você tem olhado, né? Meu Deus, analisa a tua vida, gente. Eu analiso a minha. Todas as vezes que eu estudo a palavra de Deus, eu analiso a minha vida. E a gente tem vivido isso. Pessoas que dizem que seguem a Cristo, mas não seguem. Porque ser seguidor de Cristo é renunciar à sua própria vida para Cristo viver em nós. Ser seguidor de Cristo, gente, é repartir o pão, é ajudar os necessitados. E hoje a gente vê pessoas orando pelos necessitados, falando para as pessoas se arrependerem, mas nem eles mesmos se arrependeram, nem eles mesmos ainda seguem a Cristo. A palavra de Deus ela é muito profunda e muito verdadeira, gente, muito verdadeira.
E os seres humanos, a preocupação deles, a maioria é dinheiro. A maioria é acumular tesouros. A maioria dos seres humanos, a sua preocupação é ganhar a terra, é conquistar a terra, é ser rei na terra, é ser poderoso na terra, é ser famoso na terra, é ser reconhecido na terra, e ter vários bens na terra, deixar bens para sua família, né? Deixar uma herança para a família. E as pessoas vivem isso, porque os seus olhos estão no dinheiro, os seus olhos não estão no céu, os seus olhos estão na terra, né? Em prosperar na terra, em conquistar na terra e ter tudo na terra. Os seus olhos não estão no alto, os seus olhos não estão no Senhor, os seus olhos não estão na palavra de Deus. E aqui ele diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. O teu olho é bom? O teu olho é bom? Você olha para tua esposa amando-a? Vamos lá para a família? Como é que você olha para tua esposa? Comparando ela com a mulher bonita que você vê? Como é que você olha para o teu esposo? Como é que você olha para o teu esposo? Ai, eu queria aquele homem para mim. Por que eu casei com esse? Não deixa o marido, mas tá lá, com os olhos mal para o teu marido. Não deixa a tua mulher, mas está lá com os olhos mal para a tua mulher, né? Perdeu a beleza, a bonita é aquela, o teu marido não é mais bonito, bonito é aquele outro. Como é que é os teus olhos? Você ainda olha para o teu marido como um homem que você tem que amá-lo até Jesus levar? Ou você olha para o teu marido comparando com a beleza do outro homem? Ou você olha para a tua mulher comparando com a beleza de outra mulher? Você olha, está casado com uma mulher e admira a beleza das outras. Está casado com um homem e admira a beleza dos outros. Como é que é? Como é que você olha? Deus sabe como é que nós olhamos. Deus sabe como é que nós olhamos. E como nós olhamos para as pessoas, para as coisas, ou traz uma vida de luz para a minha vida, ou uma vida de escuridão. E a gente vê um povo que se diz que está dentro da igreja, vivendo em escuridão, gente. A gente vê um povo que diz que é seguidor de Cristo, a qual seus pés não andam como Cristo andou, não vive como Cristo viveu, não segue verdadeiramente as pesaduras de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos confronta, né? A palavra de Deus nos liberta. A palavra de Deus tira a cegueira dos nossos olhos, gente. Porque tem um povo dizendo que segue a Jesus e Jesus diz, você está seguindo a você mesmo. Você segue homens. Você segue doutrina de homens. Você segue doutrina, tradições, mas não me segue. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos continuar aqui. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Olha aí. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E portanto a luz que em ti há são trevas. Presta bem atenção. Examina a tua vida, não examina a vida dos outros, não. Não vá perder tempo olhando a vida dos outros. A salvação, ela é individual. Vocês não vão me salvar, eu não vou salvar vocês. Mas a nossa vida com Jesus, a palavra de Deus nos salva. Jesus nos salva. Jesus nos leva ao caminho da verdade e da vida. E ele está dizendo aqui, ó, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti são trevas, qual grande será as trevas? Então, tem pessoas que dizem que está na luz e não está, gente. Porque são cegos. Tem pessoas que dizem que segue a Cristo, mas não segue. Tem pessoas que dizem que adora a Cristo, mas não adora. Tem pessoas que dizem que adora a Deus, mas estão em trevas. Os seus frutos, as suas práticas, dizem se está na luz ou se está nas trevas. Você procura verdadeiramente seguir esse Jesus, que todos os dias você pede oração aqui? O que você tem renunciado por ele? O que você tem consertado a sua vida? Qual é o pecado que você já abandonou? Porque você segue a Jesus? Então nós temos que entender, gente, que seguir Jesus é ter vida com ele. Seguir Jesus é ter exemplo, praticar os exemplos dele.
Seguir a Jesus, gente, é viver o evangelho que Jesus viveu aqui na terra. E não foi um evangelho de luxúria, não. E não foi um evangelho de pompas. E não foi um evangelho de viver no pecado, não. Foi de abandono do pecado. Foi de cumprimento da lei. Foi cumprir a lei. Foi obedecer o Pai. A obedecer às escrituras sagradas. Obedecer aquilo que Deus está mandando. E tem um povo que vive pedindo oração. Mas infelizmente ainda estão nas trevas. Infelizmente, ainda não tem práticas de Cristo em sua vida. E nós temos que ter prática de Cristo em nossa vida. Nós temos que ter, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o Evangelho diz para nós termos na nossa vida: frutos do Espírito Santo, renúncia dos bens materiais para viver os bens do céu. A tua preocupação não tem que ser o tesouro da terra. A tua preocupação tem que ser ganhar tesouros no céu. Ter essa conquista no céu, gente. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E as pessoas querem viver assim. Querem servir a Deus e querem servir a Mamon. Querem servir a Deus e querem servir o mundo. Querem servir a Deus do seu jeito. Não do jeito da palavra de Deus. Não como a palavra de Deus manda. Querem servir a Deus em pomparias, riquezas, famas e glórias. Né? E não com a glória de Deus. Com a glória de Deus. Quem tem que ser visto é Deus. Quem tem que ser visto é Jesus. Quem tem que ser visto é o frutos do Evangelho na nossa vida. Frutos do Evangelho na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você diz que está dentro do templo, mas adora o mundo, adora as riquezas, está acumulando riquezas, está fazendo o Evangelho, né? Ali a porta da tua prosperidade na terra. O Evangelho não nos prospera na terra, gente. Todos os dias o Senhor diz, né, que nós não temos que preocupar com o tesouro da terra, mas com o tesouro do céu. Então, louvado seja o nome do Senhor, Ele te sustenta, Ele te dá teu alimento, Ele te dá condições de você trabalhar para cada dia você ter o teu pão, o teu alimento de cada dia. Não, louvado seja o nome do Senhor, não te prometeu, Jesus não te prometeu riqueza na terra. E tem muitas pessoas usando dons e talentos e são milionários na terra, né? Ficaram milionários. E aqueles que não ficaram, querem ficar. Querem usar o Evangelho de Deus para ter as suas riquezas na terra. Enquanto que Jesus e seus discípulos renunciaram aos seus bens, dividiram os seus bens, ajudaram os pobres, né? Ajudaram as viúvas, ajudaram os necessitados. E hoje, se existe o que existe de pobreza, porque aqueles que dizem que são seguidores de Cristo e só querem acumular bens na terra, mas não querem repartir o pão. Porque muitas das vezes ele diz que aquela pessoa é uma preguiçosa, ou diz que está na prova, ou diz que está na luta, né? Imagine Jesus olhando para os pobres e dizendo para os pobres: não, vocês estão na prova, vocês são pecadores, vocês têm que passar por isso, né? Jesus ia lá, pregava a palavra e repartia o pão. Nunca deixou ninguém com fome. Quantas vezes dentro do templo chegam pessoas com fome e saem com fome, né? Mas vão lá orar, pedir para Deus uma providência, pedir para Deus que envie alguém para ajudá-los. Estão lá dentro do templo, clamando esse Deus e buscando esse Deus. E aqueles que era para cuidar dos bens de Deus não cuidam, porque você é o maior bem de Deus. Você é o maior bem, os órfãos é o maior bem de Deus, os necessitados, os pobres, os famintos são os maior bem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ontem o Senhor, né, nas minhas orações, o Senhor se revelando. Minha filha está vendo tudo isso, isso não é o meu evangelho. E eu chorei muito, gente. Eu chorei muito, muito, muito. Vou te mostrar quem é meu discípulo. Quem verdadeiro é o meu discípulo.
São aqueles que renunciam à sua própria vida, que renunciam os seus tesouros para me seguir. Esses são os meus discípulos. E eu pedi perdão, gente, eu pedi muito perdão de Deus, porque né, eu não tenho casa própria, fico pedindo para Deus para me dar uma casa própria. E eu disse, meu Deus, sabe, Deus abriu os meus olhos e disse, minha filha, esses que dizem que me seguem, acumulando tesouros na terra, usando o meu evangelho para se promover, para ficarem ricos, né? Milionários e milionárias, como nós temos visto, esses não são meus discípulos. Olha para os meus discípulos o que eles fizeram. Olha para os meus discípulos como eles viveram. Quem é que quer viver, gente, como Jesus viveu aqui na terra? Ninguém quer viver como Jesus viveu aqui na terra. Ninguém quer viver perto de famintos, pecadores, enfermos. Jesus aqui na terra, gente, ele viveu perto de famintos, perto de enfermos, perto de oprimidos. Jesus, ele viveu ali levando o evangelho, gente, a toda criatura. Jesus não ficou parado dentro de templos, não. Jesus, ele vivia levando o evangelho a toda criatura, ricos e pobres, famintos e aqueles que tinham condições. Jesus levava o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde ele levava o evangelho, ele se preocupava se aquele povo tinha o que comer. Estuda a palavra que você vai ver. Ele não deixava aquele povo com fome. Ele repartia o pão, ele repartia o peixe. E tem umas pessoas aí dizendo que seguem Jesus, mas não repartem pão, não repartem peixe. Na sua mesa tem do bom e do melhor, mas os famintos continuam famintos. E dizem que pregam o evangelho. Dizem que são seguidores de Cristo, hein? Jesus nunca prometeu prosperidade para ninguém. Jesus, ele prometeu nos sustentar, né? A cada dia termos o nosso alimento, mas de riqueza não. A riqueza que Jesus nos promete é no céu. Essa sim, Jesus sempre nos prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, gente, que o Senhor Jesus venha abrir os nossos olhos cada vez mais. E que verdadeiramente nós venhamos ser seguidores de Cristo. Seguidores das pisaduras de Cristo, né? Renunciar a nós mesmos. Repartir o pão. Repartir, você aí que está com teu guarda-roupa impecável. A gente fica vendo, né, aqueles pessoal que pregam com seus paletórios, cada um mais luxuoso do que o outro. Daria para fazer cesta básica para ajudar quantas vidas? E Jesus vivia com o pé no chão, né? A sandália lá, cansado. Oh, meu Deus do céu. Gente, a gente estuda a palavra e vê o que falta na gente, né? Por isso que eu digo para vocês todos os dias, estudem a palavra de Deus para vocês não serem enganados. Estudem a palavra de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai abrir os seus olhos. Estudem a palavra de Deus que você vai ver se você é um seguidor de Cristo ou se você não é. Porque muitos dizem assim, eu quero Jesus. Mas quando Jesus diz assim, né, renuncia a tua vida, nega-te a ti mesmo, não querem negar a si mesmo. Não querem negar a si mesmo, né? Estuda a palavra de Deus que você vai ver quem serve a Deus e quem não serve. Quem é discípulo, quem não é discípulo. Quem é seguidor de Cristo, quem não é seguidor de Cristo. Estuda o Evangelho se Jesus te prometeu riqueza nessa terra. Ele te prometeu o tesouro do céu, o reino do céu. Não foi o reino da terra, não. Louvado seja o nome, eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não esses que batem no peito, né?
Batem no peito aí que Deus é com eles e não sei o que. Batem no peito aí dizendo que você é te julgando pelos teus pecados. E eles estão mais em condenação do que muitos pecadores. Meu Deus do céu, gente. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais Deus abre meus olhos, eu mais me arrependo. Sabe, gente, quando Jesus me ganhou para ele, foi num lugar a qual diziam que se eu não tivesse condições financeiras, Deus não estava na minha vida. Você sabia disso? Eu disse, meu Deus do céu, quanta gente está sendo ensinado errado. Quanta gente está sendo ensinada errada. Eu fui ensinada errada. Eu fui ensinada que as pessoas só têm Jesus na vida se tiverem prosperidade, se tiverem bênçãos na sua vida. E Jó, né? O que aconteceu com Jó? O Satanás disse para ele, para Deus, ele só te adora porque ele tem tudo. Aí o Senhor permitiu Satanás tirar tudo de Jó, e Jó continuou fiel a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. As pessoas querem viver como estivesse no tempo do Antigo Testamento, né? Mas nós estamos no tempo, gente, do Novo Testamento. Nós estamos chegando já em Apocalipse, né? Nós estamos chegando no Apocalipse e as pessoas querem ser reis, as pessoas querem ser rainhas, né? As pessoas querem ser reconhecidas, mas seguir agora o Evangelho, repartir o pão, renunciar a si mesmo, viver como os apóstolos viveu, querem título de apóstolo, mas viver como os apóstolos de Cristo viveu, meu Deus, querem não, gente, querem não. Querem unções de rei, quer uma unção de Davi, né, na sua vida. Oh, meu Deus do céu, só que nós estamos precisando da unção de Cristo em nossa vida. Nós precisamos da humildade de Cristo na nossa vida. Porque se você olhar para toda a Bíblia, qual foi o perfeito? Se você olhar para toda a vida, quem é que o Espírito Santo diz para nós sermos imitadores? De Davi? Sermos imitadores de Abraão? Sermos imitadores de Noé? Sermos imitadores de Cristo. De Cristo. De todos os patriarcas e reis e nobres da Bíblia e profetas. É para nós sermos imitadores de Cristo. Paulo, quando disse assim, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Aí você vai e olha para a vida de Paulo, estuda a vida de Paulo, gente. Paulo abriu mão das suas riquezas para seguir Cristo. Estuda a vida de Paulo para te ver como foi que Paulo viveu. Estuda a vida dos apóstolos, dos discípulos, dos seguidores de Cristo. Se você se enquadra como um seguidor de Cristo. E ontem eu orava, pedia perdão de Deus, meu Deus. Eu me humilhava ali a Deus, né, por causa da palavra revelada ao meu coração. Eu digo, é verdade, Jesus, é verdade. Então, gente, vamos acumular tesouros no céu, porque esse daqui da terra não te preocupa não. Sabe o que vai acontecer? Os ladrões vão roubar. Quando vinha aí a grande guerra, a terceira guerra mundial, o que vai mais acontecer, gente, vai ser roubo. Porque as pessoas vão roubar os outros. Vão roubar os outros por causa de pão, por causa de alimento. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então entendemos a palavra de Deus. Essa foi a palavra que Deus nos deu nessa madrugada, né? E eu creio que falou com você, que falou comigo. Então não fique preocupado aí, não. Porque você não tem esse tesouro na terra. Mas esteja preocupado com o tesouro do céu.